Amém, Senhor, e amém. Bom, de fato, esse tema, como dito pelo pastor Wagner, essas duas expressões, a cruz e o trono, são expressões bem antagônicas e, ao mesmo tempo, estão completamente ligadas. Portanto, eu gostaria de fazer uma leitura, antes de nós darmos sequência à nossa reflexão dessa noite. E caso você tenha o seu celular, bom, eu fazia tempo que não pregava no telão, e eu vou acompanhar no meu telão, no meu smart telão, nada a ver, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que esse é um dos textos da Bíblia que eu mais amo. Eu amo esse texto. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E é por isso, pela sua obediência, pela sua morte, pela sua obediência até a morte de cruz, é por isso, por esse motivo, por essa razão, que Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Portanto, é mediante a cruz, é por causa da cruz que o nosso Cristo, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tem legitimidade para se assentar no trono, porque o Deus Pai colocou o nome dele acima de todos os nomes, para que todo povo, língua e nação confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o nosso Rei. Mas a vitória de Cristo, ela foi comprada pelo sangue, pelo sacrifício, pela cruz. Portanto, antes de talvez falarmos sobre o trono, antes de talvez falarmos sobre a vitória, deveríamos compreender. E quando eu digo compreender, não é apenas numa noite, mas praticamente todos os dias da nossa vida, começar a entender o que significa esse Deus crucificado. Começarmos a compreender o significado e os mistérios por trás da cruz de Cristo. Porque quando eu, por exemplo, olho para a cruz de Cristo, a primeira coisa que me vem no coração é que a cruz de Cristo é muito misteriosa. Eu acho que faltam palavras que seriam suficientes para nos dar uma compreensão exata de tudo aquilo que aconteceu na sexta-feira da paixão, com a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Embora a cruz para mim eu começo olhando para a cruz como sendo algo misterioso, a cruz é Deus falando conosco. Deus se revela através da cruz. Deus fala conosco através da cruz. Se nós pegarmos o testemunho histórico de Jesus e toda a progressão da revelação de Deus, nós, na teologia, costumamos a entender que a cruz é o ápice da revelação de Deus. É curioso, porque quando você olha para a cruz de Cristo, os atributos do próprio Deus estão todos ali de maneira simultânea, ao mesmo tempo sendo expressados a nós. Por exemplo, na cruz nós conseguimos perceber a ira de Deus quanto ao pecado. Na cruz nós percebemos a justiça de Deus. Na cruz nós percebemos a santidade de Deus. Na cruz nós percebemos principalmente o amor de Deus que nos livra da própria ira de Deus. Portanto, a cruz é a revelação do próprio Deus. E embora a cruz seja um mistério, embora a cruz seja a revelação do próprio Deus, nós podemos dizer também que a cruz nos transforma. A cruz transforma a nossa consciência. A partir da cruz, nós começamos a ter uma mudança na nossa mente, nós passamos a ter uma mudança na nossa forma de pensar, na nossa consciência em relação àquilo que eu penso de mim mesmo, na nossa consciência sobre aquilo que eu penso de mim mesmo em relação ao meu próximo, sobre aquilo que eu penso sobre os valores deste mundo, sobre aquilo que eu penso sobre os valores do reino de Deus e como que eu me manifesto, ou melhor, como que eu me comporto diante dessa nova consciência frente a valores tão deturpados, a valores que o próprio diabo conseguiu distorcer, valores do próprio Deus. Portanto, a cruz transforma a nossa mente. É o que o autor do livro de Hebreus diz. Ele diz que o sangue de Cristo tem poder de purificar a nossa consciência. Mas não apenas a nossa mente, a cruz transforma também o nosso homem interior. A cruz transforma o nosso espírito, de maneira que nós somos regenerados. E a partir desse novo homem espiritual, nós experimentamos a natureza do próprio Deus e vivemos a vida do próprio Cristo, nos esforçamos para viver e andar em espírito. A cruz é fantástica. Então a cruz, além de ser um mistério, além de ser revelação,
além da cruz ser uma transformação radical da sua mente, do seu coração, da sua alma, do seu espírito, mudança radical, a cruz também é a vitória. É a vitória do próprio Deus em relação à morte. Nós pensamos muitas vezes que Deus venceu a morte na cruz, que Jesus Cristo venceu a morte na cruz mediante a ressurreição. Mas o autor do livro de Hebreus nos lembra que foi, preste atenção, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte, não por meio da ressurreição, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Portanto, por meio da morte de Cristo, nós somos vitoriosos. O livro de Apocalipse, como falado, como ensinado de maneira muito boa, de maneira muito incrível pelo pastor Wanderson na semana passada, com muita maestria, no livro do Apocalipse, Jesus é o Cordeiro que esteve morto, e é por causa da morte do Cordeiro que nós conquistamos a nossa vitória, por causa da morte. Então a cruz, ela me lembra a vitória. Então, além de todos esses elementos da cruz ser muito misteriosa, além da cruz ser a revelação de Deus, além da cruz ser a transformação do nosso ser, além da cruz nos dar a vitória, a cruz nos salva. A cruz de Cristo nos salva. E é sobre a salvação de Cristo, sobre a salvação na morte de Cristo que eu quero falar um pouco com vocês, me aprofundar um pouco essa noite, a respeito da salvação que vem por intermédio da morte, a salvação que vem por intermédio do sangue. Foi isso que aconteceu, é isso que nós celebramos, é isso que significa a Sexta-feira da Paixão. Mas antes, para a gente compreender um pouco o precioso sangue que foi derramado na Sexta-feira da Paixão, eu quero falar rapidamente sobre 4 elementos importantes. O primeiro elemento é o nascimento virginal, o segundo elemento é a vida do Cristo, o terceiro elemento, no qual eu quero me aprofundar um pouco mais à frente, é a morte, e o quarto elemento é a ressurreição. Então eu começo falando aqui um pouco com vocês, para inclusive compreendermos com mais propriedade um pouco do precioso sangue de Cristo que foi derramado em meu favor e em seu favor. Eu começo falando da importância do nascimento virginal. Por exemplo, a Bíblia faz muitas associações, Paulo faz muito isso, para que nós venhamos a compreender o misterioso ministério da reconciliação, da justificação, da redenção. Para que nós venhamos a entender isso, Paulo utiliza um personagem muito enigmático da Bíblia Sagrada, o primeiro personagem, Adão, e faz associações muito interessantes com a pessoa de Adão, de modo que em Romanos a gente entende que o pecado entrou no mundo por causa de um homem, mas se há alguma desvantagem do pecado ter entrado no mundo por causa de um homem, há muita graça também da parte de Deus, porque a salvação e a justificação veio também por meio de um homem. Então Paulo o tempo inteiro vai utilizando essas expressões adâmicas e essas expressões cristãs, ou de Cristo em nós, e também em seus ensinamentos, para que nós venhamos a compreender coisas preciosíssimas sobre a salvação. Por exemplo, nós começamos a compreender na leitura bíblica que todos nós, eu, você, todos nós, de alguma maneira expressamos e temos impresso em nosso coração e nosso ser, expressões de Adão. Nós temos essa natureza pecaminosa. O pecado, ele habita em nós. O pecado define o nosso estado de existência. E tudo isso é consequência do Adão. A Bíblia vai além dessas formas, além dessas expressões Adão e Cristo. Talvez ela também utilize expressões como carne e espírito, para mais ou menos a gente conseguir entender joio e trigo, árvore boa e árvore ruim, enfim. Então esses 2 personagens, eles são o tempo inteiro utilizados para nos ensinar diversas doutrinas acerca da salvação de Cristo. E é curioso, porque a forma como Paulo se refere a Adão em Romanos, ele diz que o Adão é semelhante àquele que haveria de vir. Isto é, nascido sem pecado, ou melhor, feito sem pecado. Portanto, em toda a história, se nós formos pegar todas as pessoas que já nasceram, que existiram, apenas 2 pessoas nasceram sem pecado. O primeiro, o homem, Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, nascido sem pecado, e o próprio Cristo. Por isso, portanto, o próprio Cristo deveria vir a esse mundo por um nascimento virginal e gerado, concebido pelo Espírito Santo, para que ambos fossem a semelhança um do outro, parecido um com o outro. Compreendem? Isso é uma loucura, isso é incrível da gente começar, a gente tentar entender. Então, enquanto aquele primeiro Adão, aquele primeiro homem a ser formado, era gerado à imagem e semelhança de Deus, todos os outros a partir deles não eram mais.
Porque todos os outros já nasceram no pecado. É interessante que no livro de Gênesis, ele nos informa que o Adão começou a gerar filhos conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Portanto, quando nos aproximamos da pessoa de Cristo, entendemos aqui que o precioso sangue começa porque na sua existência, na sua formação, Jesus Cristo não tinha o pecado como habitação, o pecado como uma inclinação para fazer aquilo que é errado. Assim como Paulo define em Romanos também, o pecado, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu cometo. Quão miserável homem eu sou, quem vai me libertar desse corpo sujeito à morte? Porque o pecado define o nosso estado de existência. Porém, o primeiro Adão antes da queda e Cristo não participavam. É por isso que o sangue de Cristo é excelente, porque ele não participava da condição de pecador. Aí Jesus Cristo nasce. E de repente nós nos deparamos com a vida de Cristo. O pastor Wanderson até levantou uma questão muito interessante sobre talvez a possibilidade de Jesus nascer e logo em seguida morrer, porque o salário do pecado é a morte. Eu acho isso curioso, porque quando nós compreendemos o porquê da existência de Cristo, além de diversos fatores, além de diversos ensinamentos, diversos princípios que são importantes e que são instituídos em relação ao reino de Deus com a vida de Cristo, o que eu julgo mais importante para que nós venhamos a entender a morte de um sangue precioso, o sangue precioso derramado, é que uma vez que ele nasce sem pecado, ele vive e é necessário que ele passe por uma tentação, assim como o primeiro homem passou pela tentação. Portanto, temos aqui um homem que nasceu sem pecado e, diferentemente do Adão que foi tentado pela serpente, Jesus no deserto, quando tentado pelo diabo, não cedeu à tentação. Alguns estudiosos dizem que Deus tinha apenas 2 filhos. Um que disse, seja feita a minha vontade, e cedeu às tentações do diabo, e o outro que disse, seja feita a tua vontade, e não cedeu às tentações do diabo. Então aqui nós conseguimos entender que na vida de Cristo, tanto no seu nascimento, não participou de nenhum pecado, não participou nem na sua existência, e muito menos em suas ações, por isso precisou ser tentado. Por isso o sangue dele é precioso, porque nasceu sem pecado e não pecou de maneira nenhuma. Ok. Agora vamos para a morte. E eu quero focar na morte um pouco depois, mas eu quero falar um pouco sobre a ressurreição, antes da gente se aprofundar um pouco mais na morte. Paulo diz que se não fosse pela ressurreição de Cristo, vou tomar uma água para desacelerar. Vocês estão comigo? Eu estou falando, é que eu estou com saudade de pregar, eu vou disparando, desculpa, vou devagar. Como o Felipe aquela vez, né? Se estiver muito rápido, levanta a mão, tá? Vamos lá, devagar. Paulo diz, por exemplo, que se não for pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, seria inútil a nossa pregação. Eu concordo com o apóstolo Paulo e também concordo que se não fosse por um nascimento virginal e se não fosse pela vida que se livrou de todas as tentações do diabo, também seria inútil a morte de Cristo. E ele diz, olha, seria inútil a nossa pregação se não fosse pela ressurreição. Mas não é mediante a ressurreição que nós somos justificados, é mediante ao derramamento do precioso sangue de Jesus que nós somos justificados, da onde vem a nossa salvação. A ressurreição, no entanto, é importante porque nos traz esperança que aquele que venceu a morte, aquele que apareceu para os seus discípulos com um corpo ressurreto, com um corpo glorificado, nos promete que um dia não mais participaremos dessa natureza mortal, muito pelo contrário, herdaremos a mesma natureza adquirida por Cristo, aquela natureza, aquele corpo ressurreto que ele ficou andando durante 40 dias. A ressurreição é importante porque, além de nos dar esperança quanto ao nosso futuro, quanto à era vindoura, ela também é importante porque endossa o feito divino, mostra que realmente a morte de Cristo é o próprio Deus intervindo na história ao meu e ao seu favor. Isso é incrível. E também acredito que a ressurreição é muito importante porque há um estímulo por parte de todos os primeiros discípulos, da primeira geração de discípulos, ao verem com os próprios olhos, essa era a ênfase da igreja cristã no primeiro século, nós vimos Jesus Cristo foi morto por vocês, mas nós vimos também o próprio Deus ressuscitar esse Jesus, nós vimos com os próprios olhos. Portanto, aqueles homens ficaram completamente extasiados e surpresos com a ressurreição de Cristo, e a ressurreição é totalmente importante para a história e totalmente importante para a propagação do Evangelho de Cristo. Mas falando agora especificamente sobre a morte, sobre a salvação, sobre a morte de Cristo, para que nós venhamos a descer mais alguns degraus, para que nós venhamos a nos aprofundar sobre aquilo que nós celebramos. Eu sei que talvez, poxa Tiago, talvez seja muito mais gostoso a gente falar sobre a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo, a morte de Cristo, mas é mediante a morte que as coisas acontecem, é mediante a morte que muitos princípios são completados, é mediante a morte, por isso que nós precisamos entender. Mas antes de entender um pouco mais, eu preciso
da ajuda de vocês em relação à imaginação de vocês. Eu quero que vocês imaginem que aqui tem uma porta bem grande. E nessa porta, o acesso a essa porta só é possibilitado pelo lado de dentro. E pelo lado de dentro dessa porta, nós temos a pessoa de Deus. Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Enfim, para não confundir a nossa cabeça, nós temos a figura de Deus aqui desse lado. E nós estamos do outro lado da porta. Nós estamos aqui do outro lado da porta, separados de Deus, e não há nada que nós possamos fazer senão o próprio Deus em favor nosso. Não há nada, absolutamente nada. E quando nós começamos a compreender as coisas que Deus fez em nosso favor, no que diz respeito à nossa salvação, é necessário, e eu pego emprestado agora do reverendo John Stott, as 4 imagens a respeito da salvação, para nos ajudar a compreender essa magnitude, esse elemento extraordinário, isso que nos salva, isso que nos tira desse mar de pecado. E antes da gente entrar, eu pego emprestado, como falei para vocês, do John Stott, sobre alguns elementos e alguns versículos muito importantes. O primeiro versículo que eu quero trabalhar com vocês é Romanos 3,25. Diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. A primeira imagem da salvação, para que nós consigamos entender o que significa a salvação de uma maneira mais profunda, é a propiciação. Lembre-se, a propiciação que vem mediante a fé pelo sangue, pela morte, demonstrando a sua justiça. Para que nós venhamos a falar de propiciação, ou a compreender um pouco mais de propiciação, nós temos que falar sobre a ira de Deus. E falar sobre a ira de Deus é um tanto desconfortável para algumas pessoas. Para muitos de nós, talvez seja muito mais confortável, seja muito mais interessante trabalharmos sempre sobre o aspecto do amor de Deus. Mas se nós não falarmos sobre a ira de Deus, corremos o risco de não compreender com profundidade todo o esforço de Cristo conquistado naquela cruz. E o fato é que a ira de Deus é provocada por uma coisa chamada pecado. Muitos pensadores durante a história questionaram o cristianismo, dizendo que se Deus fosse realmente grande, note, isso é muito interessante, se Deus fosse realmente grande, Deus perdoaria os pecados das pessoas, assim como Cristo ensinou a perdoar gratuitamente. Não precisaria de um preço pago, não precisaria de um sofrimento, de um castigo de um justo, não precisaria. Se Deus fosse grande, Ele realmente perdoaria gratuitamente, da maneira como o próprio Cristo nos ensinou. Mas pensar dessa maneira é relativizar a gravidade do pecado e aquilo que o pecado causa em Deus. Relativizar o peso e a gravidade que o pecado tem para o próprio Deus. Pensar que Deus deveria nos perdoar gratuitamente é não pensar que o nosso pecado é uma rebeldia completa em relação ao caráter de Deus. O nosso pecado é um virar de costas, é um abandono total por tudo aquilo que Deus fez. Por isso provoca a sua ira. Portanto, não devemos pensar dessa maneira. Mas se ainda assim você se sente desconfortável em falar sobre a ira de Deus, se você se sente desconfortável de falar sobre o fato de um Deus que se ira, é muito importante você compreender também que o mesmo Deus que se ira, essa ira que brota de Deus em relação a todo o pecado, desse mesmo Deus emana e flui a graça que propicia, isto é, que desvia a ira de Deus, que tira a ira de Deus de nós. Portanto, é o mesmo Deus. Por isso que eu digo que o ápice da revelação de Deus é a cruz de Cristo, porque ao mesmo tempo que a gente vê o castigo e a forma radical como Deus trata o pecado, nós vemos também a salvação de Deus que emana do próprio amor. Isso é incrível, isso é incrível. Portanto, se você tem qualquer desconforto, você não pode ter, porque o pecado é grave para Deus, o pecado causa ira em Deus. Uma outra maneira de entender, talvez, a propiciação, é fazendo um juízo crítico em si mesmo e pensando sobre as pessoas que já te ofenderam. É difícil a gente perdoar as pessoas gratuitamente, não é fácil. Não é fácil a gente simplesmente perdoar as pessoas, é muito complicado isso. Não é uma coisa que a gente faz de livre e espontânea vontade. Por exemplo, conto para vocês um exemplo prático, algo que aconteceu comigo na quinta-feira. Eu estava levando a minha filha pro shopping para ela brincar em algum parquinho e de repente eu ia no Russi. Eu entrei na rua do Russi e tinha uma vaga bem grande, assim, cabia 2 carros. Eu falei, poxa, que legal, vou estacionar nessa vaga, é bem grande. E nisso que eu estacionei a vaga, eu vi que outro carro queria estacionar na frente. Eu falei, óbvio, eu vou ser aqueles motoristas legais, que eu vou um pouquinho mais para trás
para caber 2 vagas, porque normalmente a gente fica meio revoltado quando a gente vê assim, cabe 3 carros, olha aí o cara agora, não estacionou ninguém, a gente fica meio triste com isso. Eu falei, não, eu vou ser um motorista legal. E nisso eu fiquei ligado, falei, vou dar uma rezinha. E o cara entrou com tanta força que ele bateu no meu carro 2 vezes. Puf, puf. Ele foi entrando assim de uma maneira, eu já dei uma buzinada, e de repente eu fiquei todo nervoso, porque eu já estava quase encostando no carro atrás, e ele já tinha encostado 2 vezes, aí de repente ele conseguiu estacionar. Eu tinha buzinado, eu falei, não posso deixar por isso, eu vou lá pelo menos conversar com esse sujeito. E aí, nesse momento eu saí do carro, e eu não sei, eu estava nervoso, mas eu me controlei, tu quer saber, eu controlei. Eu saí do carro, eu fui no vidro dele, eu falei, pô irmão, por que você não vai mais devagar, você bateu 2 vezes no meu carro? E o cara só olhou pra mim e falou assim, mas por que você não deu mais ré? Eu falei, cara, eu estava colado no outro carro. Ah, então me desculpa. E daí eu pensei, eu acho que acaba a discussão, porque ele me pediu desculpa, eu tenho que desculpá-lo. Mas não foi tão simples assim. Eu lembro que eu falei assim, cara, eu acabei de fazer o para-choque do meu carro. Eu fui lá, voltei. Aí passei a mão e eu fiquei sabendo depois que era... Será que fica cocô de passarinho? Qualquer coisa eu corto no vídeo. Fezes de passarinho. Dejetos de passarinho. Era cocô de passarinho. Depois eu fiquei sabendo. Mas na hora eu estava tão nervoso, eu passei, senti que estava áspero e falei, riscou meu carro. Daí eu voltei para lá, né? Falei, irmão, riscou meu carro. Ele falou, deixa eu ver. Botou assim, olhou, mas o meu não está arriscado. Eu falei, não, mas por causa do teu, olha aqui, está arriscado sim. Pois é, desculpa, virou as costas. Eu falei, meu amigo, tá brincando comigo, não é possível. Aí pela 3ª vez, ele já estava sentado na conveniência, conversando com os amigos, eu falei, cara, me desculpe, mas as suas desculpas, elas não vão compensar, não vão me tirar o prejuízo que eu vou ter de ter que mandar pintar o meu para-choque, cara. Eu vou precisar, a gente precisa conversar isso aí, você precisa me pagar, porque você fez algo errado e você precisa pagar pelo que você fez. Ele falou, cara, eu não tenho dinheiro, só te peço desculpas. Eu falei, pois é. E aí eu vi que não tinha mais o que fazer, se eu continuasse, ele estava muito zen. E eu acho que a calma dele estava me deixando muito nervoso, mas ele estava muito tranquilo. Eu lembro que eu olhei para a Tuca, olhei para a Valentina, daí a essa altura eu já estava meio que nem afim de ir no parquinho, coitada da minha filha, e eu também pensei, cara, se eu deixar meu carro aqui, ele vai riscar, ele vai me zoar, eles não podem. Aí eu falei, entrei no meu carro e falei, não, agora eu vou embora daqui. Aí entrei no carro e respirando firme, e de repente... Eu entrei no carro e ele perguntou assim, quer que eu dê uma pra frente pra tu sair? Quer que eu dê uma ajeitada? Eu abri o vidro, não fala comigo, cara, não fala comigo, por favor. Me esquece, velho, me erra. E eu lembro que antes de sair, eu falei pra ele assim, o mundo dá voltas, como quem diz, você vai pagar pelo que você fez, o mundo dá voltas, fique esperto. Isto é, nós, dentro da nossa natureza, nós precisamos que as pessoas paguem por aquilo que nós pelos pecados, pelos erros. Portanto, quanto mais Deus, sabendo sobretudo que o pecado é uma rebeldia radical, absoluta contra a sua personalidade, contra o seu caráter, quanto mais Deus não vai querer que os pecados sejam pagos. Sabe quando eu pego emprestado de Números 25 também, o momento onde Balaão convence a nação de Israel de alguma maneira a se voltar na adoração por Baal, e eles cometem imoralidade sexual, e de repente na presença de Moisés, alguém pega uma mulher midianita, traz para dentro do acampamento na presença de Moisés, e Finéias, filho do Eleazar, neto do sacerdote Arão, pega a lança e mata aqueles dois que foram cometer imoralidade sexual dentro do próprio acampamento, e Deus fala, eu gostei porque ele fez propiciação, ele desviou a minha ira, ele foi zeloso para comigo. Portanto, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, é a propiciação paga pelo próprio Deus, é o preço pago pelo próprio Deus em relação a todas as nossas transgressões, isso não foi grátis, isso foi pago por um sangue precioso, isso é para dar glória a Deus. A segunda imagem que John Stott comenta em seu livro, a primeira é sobre a propiciação, que nos coloca nesse momento de pensarmos e refletirmos sobre a ira de Deus e sobre o fato de que aplacar a ira do próprio Deus vem como uma ação dele mesmo. Isso é fantástico, esse é o nosso Deus, a revelação dele é tremenda. Na continuação, em Efésios 1:7 fala sobre a redenção. Redenção também é como se fosse uma das 4 imagens da salvação que acontece por meio do sangue. Redenção,
que acontece por meio do sangue. Para nós compreendermos um pouco daquilo que é redenção, a gente tem que levar nossa mente para compreender que durante a história do Antigo Testamento, Deus é o libertador, o resgatador, Deus é o redentor do seu povo, porque eles começam cativos no Egito, depois em guerras e cativeiros, e depois tem o cativeiro babilônico, enfim, a Síria, e durante todo momento Deus é aquele que luta perante o seu inimigo para resgatar o seu povo da escravidão, para resgatar o seu povo de tudo aquilo que eles passavam, de toda a opressão. No Novo Testamento, a ideia de redenção vem quando nós compreendemos que todas essas potestades, esses poderes do Antigo Testamento, Egito, Babilônia, Síria, todos eles, enfim, representam de alguma maneira esse reino satânico no qual vivemos. E quando nós compreendemos aquilo que Deus fez com o seu sangue, Ele nos resgata, Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o império da luz. Todo o poder que o diabo tem sobre a morte, sobre o pecado, a escravidão em relação ao pecado, em relação à decadência moral que nós vivemos, a redenção é esse momento onde Deus nos tira, nos liberta de todo o pecado. Ele é o nosso Redentor que vive. Isso também é maravilhoso, isso é extraordinário, saber que nós temos um Deus que Ele mesmo aplaca a sua própria ira, e nós temos um Deus que nos tira de toda a escravidão do pecado. Isso é transformador de saber, sabe? E a próxima imagem que eu quero trabalhar com vocês é sobre a justificação. E a justificação, e nós estamos ainda do lado de cada porta, tá, pessoal? A gente está do lado de cá. Então aqui a gente falou sobre a propiciação, aqui a gente falou sobre a redenção, e agora a gente vai falar sobre a justificação. E a justificação, você precisa imaginar como se nós estivéssemos diante de um tribunal. E nós estamos totalmente condenados, nós merecemos aquele castigo, nós estamos totalmente enredados, totalmente lamaçados, totalmente envolvidos com o pecado, e de repente nós estamos diante do juiz. E eu não sei como você vai conceber ou assimilar isso na sua mente, mas Deus é o próprio juiz. E de repente aquele juiz, não sem retirar a sua capa, mas o próprio juiz aceita toda a condenação que deveria vir sobre a sua pessoa. O próprio juiz, sem sair do lugar de juiz, e agora eu não sei como você vai fazer isso, porque a Trindade é realmente um grande mistério, mas o próprio juiz aceita a própria condenação. O próprio Deus te absolve, aonde nós, que éramos pecadores, somos feitos justiça de Deus. Somos feitos justiça de Deus porque o justo, santo Jesus Cristo, que não tinha pecado, foi feito pecado por nós. Somos justificados, somos justiça de Deus. E essa é uma das imagens da salvação. E a última imagem da salvação, que também é por meio do sangue, por meio da morte de Cristo, é o próximo versículo, Romanos 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Portanto, para que nós entendamos um pouco da reconciliação, agora nós temos que sair do cenário do templo, onde acontecem sacrifícios pela propiciação e para desviar a ira de Deus. Temos que sair do cenário da redenção e da escravidão e de tudo aquilo que nos escraviza, nos aprisiona. Temos que sair do cenário do tribunal e temos que entrar no cenário de um lar, como de um pai. E nós estamos distantes, nós estamos andando por caminhos distantes, nós estamos distantes do nosso pai, distantes do amor do nosso pai, e de repente, longe do amor do nosso pai, nós lembramos que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Nós lembramos que algo foi feito e que nos possibilita o acesso novamente ao nosso Pai. E assim como na parábola do filho pródigo, nós vamos nos aproximando passo a passo, nos lembrando que quem nos comprou o acesso, quem nos comprou o amor do Pai, quem de fato nos reconcilia com a família de Cristo é o próprio Jesus Cristo. E de repente nós estamos aqui no cenário da reconciliação de um lar, da propiciação, da redenção e no cenário da justificação. E nós estamos do lado de lá da porta, do lado de lá. E de repente nós perguntamos para nós mesmos: o que eu faço? O que eu posso fazer para contribuir com a minha salvação? O que eu posso fazer para contribuir com tudo aquilo que Deus fez com o seu precioso sangue derramado naquela cruz? E a resposta é que a única contribuição que nós temos para tudo aquilo que Deus fez é o nosso pecado.
É o nosso pecado, a nossa única contribuição no plano da salvação é o nosso pecado. E de repente, quando nós conhecemos, quando nós entendemos tudo isso, o próprio Deus abre a porta de dentro para fora e te convida a entrar e fala: vem, eu preparei tudo isso. Eu preparei tudo isso, eu te preparei a casa, eu preparei o lugar para que nós possamos estar juntos para sempre. Eu preparei, e aqui nós começamos a compreender se o coração do pecado é o homem se rebelando contra Deus, se colocando no coração, se colocando como o próprio Deus da sua vida. O coração da salvação é o próprio Deus se colocando no lugar do homem. Se nós entendemos que a consequência do pecado é a morte, a salvação é o próprio Deus assumindo a morte no nosso lugar. Sabe, muita coisa foi feita naquela sexta-feira. Muita coisa foi feita. A história mudou. Nosso Deus revelou o seu amor por intermédio do seu Filho. E a única coisa que você precisa fazer é arrepender dos seus pecados. Crer que Ele é o Filho de Deus e que nos comprou um lugar especial perto do Pai. É fabuloso. É por isso que eu amo falar sobre Jesus. É por isso que eu amo falar sobre a salvação. É por isso que eu amo falar sobre o Evangelho, porque são as boas novas. É o próprio Deus dizendo: venham a mim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos. Venham a mim, o acesso é liberado. Venham a mim. Vocês foram comprados, vocês foram perdoados, vocês foram totalmente redimidos, limpos, purificados, para que nós venhamos a ter um relacionamento de verdade. É isso. É isso que acontece com a morte de Cristo. É isso. É isso. Nós só temos a agradecer todos os dias, pelo precioso sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu quero orar com vocês nessa noite. Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Obrigado, Senhor, porque não há absolutamente